energia do Brasil. A gente realmente criou aí um barulho muito grande dentro desse mercado, né? E de fato, assim, eu acho que trazendo um pouco dessa nossa percepção, né? Existem coisas muito legais desse crescimento, né? Que eu acho que são importantes para a gente poder se gloriar e eventualmente, né, entendendo que esse volume é um volume realmente único, né? Quase ninguém chega perto disso. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito desafiador, né? A gente acaba se tornando para o mercado também algo muito, cara, até chega a ser assustador, assim, o nosso volume e tudo aquilo que a gente consegue galgar e alcançar, né? Toda a nossa operação, né, quando ela foi montada e tudo que a gente pensou aqui, sempre foi, né, levar isso para estruturas de geração, para as estruturas de geração, né, conseguirem operacionalizar todas essas, né, esse nosso volume de vendas, e a gente percebe muito, né, que dentro desses desafios, né, a gente tem, e sempre, assim, principalmente no começo, né, eu acho que é importante a gente entender um pouco disso, que pode ser que a gente tenha algumas dores de barriga em relação à velocidade de tudo que a gente cresce, né, então a gente, às vezes, né, tem algumas dificuldades, por exemplo, a gente está operando e trabalhando aqui com a nossa própria estrutura de geração de PIX dos bancos, né, em função do nosso volume, né, das operações que a gente faz, dinamismo, acaba sendo muito diferente, né, comparado a qualquer operação normal do mercado. Então, algumas dores de barriga, às vezes, elas podem existir. A gente tem algumas questões aqui dentro desse volume, né, então, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma operação incrível, a gente tem construído algo realmente único, né, e o nosso mercado, e o nosso modelo, né, no modelo que ele foi constituído, quanto mais o tempo passa, melhor fica para nós. Porque toda a nossa operação ela começa a se tornar cada vez mais sólida à medida que a gente vai injetando energia e os clientes começam a pagar essa energia que a gente está gerando. Então, isso é algo que realmente é algo incrível, né, que a gente pode fazer, né, e injetar essa energia, colocar essa energia no mercado. E quanto mais energia a gente injeta, mais o público pagante hoje tem dentro da nossa operação, né, mais sólida a nossa operação se torna. Né? Mas, mais uma vez, né, muitos desafios podem acontecer. A gente tem os desafios da inadimplência, que a gente precisa vencer. Né? Não que isso exista lá dentro da nossa operação, né, do ponto de vista dos consumidores, mas é algo que a gente vai trabalhar e vai estar, né, trabalhando juntos. Então, eu acho que diferente, talvez, de muitas coisas, né, com as quais vocês já vivenciaram, a nossa operação é uma operação nova, é uma operação que está sendo criada, é uma operação que tem muitas dificuldades, né, em relação ao fato de ser novo e cresceu rápido, só que a gente precisa muito do apoio de todos os leques dentro disso tudo para a gente comprar essa briga juntos. A gente realmente tem um negócio aqui bilhardário, como a gente sempre fala na nossa mão, mas se a gente não tiver, né, esse apoio, a gente sempre fala, cara, a gente é sócio juntos, né? Eu acho que a gente ganha dinheiro juntos, a gente consegue celebrar juntos, a gente tem desafios, a gente vai acabar, né, tendo que passar por esses desafios juntos. Então, são desafios, né, que dentro dessas nossas conquistas, eu até passei um pouco para a liderança, né, dentro do Cruzeiro, elas trazem alguns desafios, por exemplo, como na estrutura de geração. Então, você percebe, por exemplo, que às vezes, não que não haja capacidade de geração com determinados geradores, mas eles começam a ficar impactados. Porra, como que você consegue colocar tanto contrato dentro dessa operação? E ao mesmo tempo que isso pode ser muito legal, e o cara olhar e falar assim, poxa, olha que massa, que você está trazendo muito contrato. Às vezes o cara pode ter uma postura mais retraída, o cara fica com medo. A gente começa a se tornar um ser quase que incontrolável no mercado, né? E eu acho que isso é muito curioso, porque a gente começa realmente a gerar um efeito no mercado, né? Que a turma fala, cara, mas espera aí, o que esses caras estão fazendo? O que eles estão construindo? Será que esse cara vai dominar o mercado? Né? E dentro, né, do meu papel como presidente, né, da empresa, é o meu papel olhar diante desses desafios e tentar buscar soluções. Cara, o Itaú está dando problema, cara, vamos já antecipar a virada da chave do nosso banco. O nosso banco pode ter desafios e problemas? Pode. Eventualmente isso pode acontecer. A gente sabe que à medida que a gente vai criando coisas novas, né, dentro da nossa operação, problemas podem acontecer e à medida que o tempo passa, a tendência é que esses problemas diminuam. A gente sabe que, né, o nosso app, por exemplo, já teve vários problemas, a gente vai corrigindo, vai ajustando, e muitas coisas dessas a gente vai passando esses desafios juntos, sempre de forma muito transparente e trazendo para vocês algumas coisas e desafios desse nosso setor. Né? Uma das coisas que a gente tem enfrentado muito aqui também em relação a essa questão das usinas, e o meu papel como presidente da empresa, né, é justamente diversificar esse risco. Né? A gente tem
dois grandes geradores que a gente opera, né, geralmente, e muitas vezes, né, dentro dessas estruturas que a gente acaba criando aqui dentro das nossas operações, né, a gente tem aqui uma operação que para nós aqui acaba sendo muito interessante, né, que é, obviamente, a venda de energia, né, obviamente, tentando pulverizar isso ao máximo em diversos geradores, né, em que a gente também comece a minimizar os riscos e os impactos do nosso negócio, né? Porque a gente tem dois grandes geradores no mercado que a gente trabalha, agora a gente tem diversificado também isso. Então, o nosso papel como, não, principalmente o meu papel como presidente, é analisar os riscos da nossa operação e começar a tapar alguns, né, riscos que podem dar dor de barriga dentro da nossa operação. Ah, poxa, né, aquele gerador até tem capacidade energética, mas eventualmente a gente não pode ficar exposto àquele gerador a um ponto de entregar 100% das nossas operações ali. Então, a gente começa né, eu tenho feito um trabalho muito relevante aí nesses últimos tempos também, para a gente começar a diversificar, para pulverizar um pouco mais, né, o fornecimento de energia em geradores menores, para que a gente possa ter cada vez mais solidez no nosso negócio. E mais uma vez, né, o nosso negócio, acho que diferente de tudo que vocês já fizeram, né, talvez aí historicamente, o nosso negócio ele se torna cada vez mais sólido à medida que o tempo passa, à medida que os contratos de injeção começam a ser gerados, né? Então a gente tem aí um pool de injeção, de contratos, que isso vai tornando o nosso business, né, cada vez mais sólido para que a gente possa realmente estar cada vez mais estruturado. Até lá a gente pode ter dificuldades? Pode. Né? Eu acho que é um trabalho que a gente vai ter que construir isso em conjunto e a gente vai ter que realmente se dar as mãos, se dar os braços para que a gente possa construir isso juntos. Então a gente cresce muito rápido, isso é louvável, a gente tem muita coisa muito legal diante disso, mas ao mesmo tempo a gente tem vários desafios e a gente precisa comemorar e segurar alguns desafios juntos. Então eu acho que é importante, para não dizer fundamental, né, que a gente realmente tenha esse trabalho recíproco de tudo aquilo que a gente está construindo e tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem feito coisas incríveis, desafios existem, a gente vai vencer e superar esses desafios juntos, sempre. Então, realmente, né, mais uma vez, eu acho que é importantíssimo a gente estar junto nessa, né, comprando a briga uns dos outros, né? Então, eu agradeço aí, né, todos vocês aí que sempre seguram essa, né, eventualmente essas dores de barriga que às vezes acontecem. Mais uma vez, a gente está querendo ser muito transparente. Quando a gente cresce muito rápido dentro de um mercado muito novo, a gente está fazendo com que o mercado entenda o nosso modelo de trabalhar, e nem todo mundo vai entender, então a gente vai ter que criar, né, e fazer com que o mercado aprenda a trabalhar no nosso modelo, e é o que a gente tem trabalhado nesse sentido. Né? Então, primeiro eu queria agradecer vocês, né, por todas as conquistas, né, porque a gente está passando por coisas boas juntos, desafios juntos, né, e agradecer, né, a parceria de todos, né, em todas as questões que a gente hoje construiu, né, e tem construído, e realmente foi algo fenomenal que a gente acabou construindo, algo único, né, e que nunca ninguém viu. Né? E dentro dessa toada, né, obviamente a gente acabou tendo, né, dentro desse cruzeiro, acho que a ideia do cruzeiro, né, foi muito legal, como o Alan falou, de poder estar junto, de poder, né, se conhecer cada vez mais. Né, a gente tem aqui também, né, que obviamente dar mérito, né, eu quero ser bem breve aqui nessa parte do mérito aqui da turma que acabou ganhando, né, o navio. Depois eu quero, né, entrar aqui nas novidades, mas eu gostaria realmente de agradecer e parabenizar, né, os vencedores desse cruzeiro. Né, a gente teve aqui 4 categorias que entraram, né, que ganharam o cruzeiro para poder estar com a gente nessa viagem. Então a gente tem, né, o Top Cadastros, né, que foi o ganhador do sorteio no dia 8. A gente tem a somatória dos pontos, né, que a gente, né, além do Purple, né, ou Blue ali, que eventualmente seriam, né, qualificações automáticas. Né, a gente tem, né, a turma que acabou ficando ali do Red, mas que bateu, né, 200 pontos no mês, 200 mil no mês, ou, né, a grande maioria que bateu os 500 mil na somatória, até porque os 200 mil no mês ali quase seria o próprio Purple, apesar de que o VME aqui era um pouco diferente, então a gente teve algumas pessoas que ganharam. Né, e eu gostaria realmente aqui que vocês dessem salvas e palmas aí para os ganhadores, né? Então, o Eric Luan Portela, né, foi o ganhador, né, do nosso sorteio. Então, assim, mérito de todos, né, que acabaram, né? Então, tem o Fernando, né, o Eric, o Alisson, né, aqui, trazendo aqui quem foram os top, né,
vendedores, top cadastros, desculpa, aqui dentro da nossa estrutura, né? Então, isso em ordem, né? Então, o Fernando acabou batendo ali, realmente, né? Foi o melhor ali nos cadastros, o Eric ficou em segundo e acabou levando, né, o sorteio, porque quanto mais gente você tinha, mais chances você tinha de ganhar. Daí o Alisson, né, o Christian, o Isoel, o Alexandre, o Rafael, o Felipe, o Eduardo, o Aleph e o Anderson. Gostaria de parabenizá-los aí, apesar de que, né, o Eric acabou ganhando o Cruzeiro, vocês foram, né, excepcionais aí dentro desse trabalho de top cadastros. Né, a gente teve as pessoas que ganharam pela somatória dos pontos, né, então, né, a Ariane com o Fábio, né, a Bio Promove também, empresa do Fábio, né, parabenizá-los aí, né, o Carlos Henrique Mariano, né, a Liane, né, o Robinson, o Marcelo, o Alexandre, né, quero parabenizá-los aí todos dentro desse trabalho dos 500 mil pontos aqui, né, e obviamente foi uma baita de uma conquista ao longo daquilo que vocês fizeram, né, e além dos pontos, né, a gente teve aqueles quais se qualificaram batendo como Purple, né, e eu realmente gostaria de parabenizar aí todos aqueles que bateram Purple, que foi o Everton Carlos, Thiago Varelo, Flávio Arras, Vinícius Quintino, Clay Vander, né, a Marcela, o João Paulo, o Ademir, né, o Oliveira, Vanessa, Leandro, Tiago, Edivaldo e o André, né, como a Camila aqui, parabéns aí àqueles quais bateram Purple, né, realmente foi um trabalho incrível que vocês fizeram. E parabenizar também aqueles quais bateram Blue, né, a gente tem o Amadeu, que acabou batendo Blue também, ele é um vendedor B2B nosso, dentro da nossa operação, né, ele acabou, né, um daqueles quais venderam aí praticamente sozinho para poder bater, né, a qualificação, né, o nosso grande amigo André Nascimento, né, parabéns aí pela qualificação em Blue, né, foi muito legal aí, parabéns mesmo pelo trabalho que você executou. Nosso amigo Edu Queiroz também, parabéns aí pelo trabalho, né, pela qualificação. Nosso amigo Alan Lima, né, que está aqui comigo, parabéns aí, né, pela qualificação Alex Blue. Aí o André Baba, né, que foi aí o nosso grande idealizador desse plano aí, realmente ele é merecedor disso tudo, ele é o cara que realmente acabou construindo tudo isso junto com a gente, e parabenizá-lo aí também, né, como Lex Blue dentro dessa estrutura. Então, uma salva de palmas aí, né, a todos aqueles, né, Lex Blues, Lex Purple, aqueles quais bateram qualificação por somatória de pontuação, né, realmente o nosso agradecimento aí, muito obrigado, né, por todos esses que realmente fizeram acontecer e fizeram por merecer estar nesse cruzeiro aí, então agradeço a todos realmente por esse trabalho. Algumas novidades, né, que eu acho que aqui é o grande ponto, né, que eu acho que é interessante para a gente trazer. A gente estava com a promoção de abril, né, de 10 Pix, né, de R$1.000 aqui para cada ação, né, então você acumula lá um ponto para cada ação que você fizer, e dentro dessas ações, né, a gente tem ali cada venda liberada, cada Lex direto. Se você entra, também você já entra com um ponto dentro dessa estrutura, e novos Lex, né, que entrarem durante do mês de abril, eles ganham um ponto para a gente poder fazer essa promoção dos Pix aí, para poder distribuir para a galera, para que a gente possa fazer isso. E no Cruzeiro a gente acabou lançando, né, mais 5 Pix de R$1.000, então a gente vai ter aí ao todo, né, R$15.000 distribuídos em Pix, para a gente poder realmente distribuir aqui com quem mais bater essas pontuações aqui dentro das nossas qualificações aqui determinadas. Dentro do sistema, né, de liderança, a gente passou por uma pequena alteração, né? A gente estava com um modelo de participação, né, de resultados, né, para bonificar em cima do lucro da empresa, enfim, a gente estava com algumas coisas lá no início e a gente transformou isso dentro do pool de liderança, que a gente remunera, né, esses 0,5%, meio mais 1%, em cima daquilo que vai para a empresa. Então, a gente sempre fala, a empresa ganha 100%, 60% vai para a rede, 40% para a empresa, e sobre esses 40% a gente aplica esse pool de liderança, né? Então, esse pool de liderança, ele era trimestral, ele passou a ser agora mensal, e cada fechamento de mês a gente consegue, né, gerar esse resultado para a liderança, né? E aí, obviamente, se você tem interesse, você, né, tem esses benefícios de se qualificarem aí para Purple, Blue e Gradient, obviamente vocês têm esse benefício também na distribuição desse resultado, né? Então é algo bem interessante, né, para vocês, né? Então essa é uma das novidades que a gente achou interessante, né, dentro do Cruzeiro, para poder justamente explicar para vocês e poder mostrar para vocês aí,
né, alguns ajustes que a gente fez, e um deles, né, que eu acho que é importante, é a questão da comissão de vendas, né, que eu acho que esse ajuste aqui é o mais importante de todos, e que a gente acabou fazendo algumas adaptações do nosso modelo, tá? Então a gente acaba remunerando 40% do primeiro nível, e a gente está dando 1% a mais, né, para a turma, e remunerando numa profundidade ainda maior, né? A gente remunerava até o sexto nível, a gente agora está remunerando até o 9º nível, distribuindo 2% para todo mundo. A gente vai remunerar 2 níveis de Yellow e mais 2 níveis de Orange, né? Coisa que a gente já estava fazendo agora no modelo de app, né? E dentro da manutenção, a gente já estava aplicando esse tipo né, de bonificação, então agora a gente está distribuindo mais dinheiro e mais profundidade dentro da nossa estrutura. Então essa, de fato, é a nossa grande novidade aqui dentro da nossa operação, né? Então a gente realmente, né, teve um cruzeiro muito legal, né, repleto de novidades aí. Então a gente realmente gostaria de passar essas novidades para vocês, né? Eu gostaria realmente de mostrar um pouco, né, do que a gente tem trabalhado, do que a gente tem feito, né, dos nossos desafios. Eu acho que é importante a gente comprar essas brigas juntos, porque realmente a gente está construindo algo aqui para ficar, né? A nossa ideia aqui não é simplesmente criar um negócio durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. A gente quer criar um negócio para anos. Eu acho que é importante, né, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente tem entendido aqui com o mercado quanto que a gente deveria fazer, como que a gente deve operar. Então, dentro dessa nossa estrutura, a gente está trazendo isso para vocês, né, em primeira mão aí, para que a gente possa realmente trabalhar em cima desses valores. Né, e algo que é importante, mais uma vez aqui trazendo, né, eu gostaria realmente de agradecer, né, a todos aí pelos desafios, né, porque a gente realmente tem vivido, enfrentado tudo isso juntos. Eu gostaria de agradecer todos aí, porque realmente vocês têm sido incríveis, né, em tudo aquilo que a gente tem feito, mas ninguém faz história, né, de uma maneira fácil. Acho que a gente realmente acaba construindo essa história, né, superando sempre esses desafios. Então a gente realmente está muito animado, né, a gente realmente quer construir isso ao lado de todos vocês, né, e a gente realmente se vê no resort. Eu acho que é interessante aí para que todos aí possam também fazer todo um esforço, trabalho para a gente bater blue dentro desses meses, né? Então a gente tem aí até julho, mais ou menos, para poder bater qualificação, né? E realmente conto com o apoio de vocês aí para fazer tudo isso acontecer. E essas foram as novidades, né, que a gente trouxe aqui no navio, né, as novidades do cruzeiro, né, e também algumas questões aqui de forma geral daquilo que a gente tem construído, né, e tem feito juntos. Mas parabéns aí pelo trabalho de todos. Realmente a gente tem sido, né, muito visto pelo mercado. A gente tem realmente feito bastante barulho no mercado, né? E obviamente, mais uma vez, desafios vão vir, ainda mais porque ninguém quer que a gente faça esse barulho do mercado. Muita gente vindo contra, muita gente querendo, né, trazer coisas que realmente desafios, né, dentro da nossa operação. Mas a gente tem certeza que isso tudo vai ser superado, né? E realmente, junto com a força de todos vocês aí, isso vai ser facilmente resolvido. Então, obrigado, gente, por tudo. Alan, esses são os pontos aqui que a gente traz. Eu não sei se você tem algum ponto aí, gostaria que eu comentasse algo, mas eu fico à disposição. Fantástico, meu querido. Eu queria que você falasse um pouquinho das injeções, né? Que a gente vai viver um outro momento agora, porque até então a gente estava na construção, primeira venda, depende aí da conexão das concessionárias. Verdade. E esse mês de abril já começou uma perfeito. chuva de contas aí, né? Fala um pouquinho disso aí para a gente, querido. Perfeito. A gente já tem injetado bastante energia no mercado. A gente está fazendo aí já tem 300 clientes aí que a gente já está injetando energia, tem 8 mil aí ao longo do mês para a gente começar a injetar, né? E esse modelo de negócios, né, de energia, né, mais uma vez, né, quanto mais injeção a gente tiver, mais sólido a gente fica. Toda a nossa operação, né, mais uma vez aqui, diferente talvez do que a maioria trabalhou nesse mercado, né, o dinheiro ele vem da própria rede. Então a rede ela vai lá, vende um produto, o cliente paga na hora, esse dinheiro entra e ele depois é distribuído, né, para a rede. O nosso modelo, né, ele é completamente diferente disso, né, porque ninguém paga nada para fazer acontecer, né? Então, assim, apesar de que você tem lá uma taxa mínima, ínfima do cara entrar, basicamente você não paga nada para entrar, né? Você tem lá um valor mínimo, mas quem banca essa estrutura é a nossa própria operação, né? A própria operação da Alexandria, que é quem banca essa operação. Então, né, o nosso, né, eu acho que talvez fazendo aqui um paralelo,
né, com outras empresas, até não fazendo o juízo aqui do que é melhor ou pior, mas muito mais no sentido de que a gente entende que o nosso modelo de negócio é um pouco diferente, né, do que os normais. Nosso modelo ele se torna cada vez mais robusto à medida que o tempo passa. O mais difícil é justamente no começo, que eu não tenho nenhuma injeção, eu não tenho energia sendo injetada, e a gente tem um calhamaço de comissões para serem pagas, já que ninguém está bancando essa comissão ali no início, quem tem que bancar é a estrutura da empresa. Então, a empresa tira esse caixa para poder bancar essa comissão. E à medida com que essa energia vai sendo injetada, cada vez mais a nossa operação vai se tornando mais sólida. Então, a importância da injeção de energia, ela não é só, né, para que a gente possa eventualmente começar a ver mais pontuação, mais residual, mas ela também é importante para que cada vez mais a nossa operação se torne sólida. Porque, basicamente, a gente, como empresa, ganha dinheiro através da injeção dessa energia. Então, quanto mais gente estiver pagando por essa energia, mais gente dentro desse mercado, né, mais sólido a gente vai estar. E um dos problemas desse mercado, a gente está injetando agora, mais uma vez, aí 200 contas mais ou menos, a gente vai passar a injetar 8 mil aí à medida que o mês de abril vai passando. E uma das coisas que a gente percebe dentro desse mercado, né, é que existe uma taxa de inadimplência muito alta. Então, a gente tem lá, né, um volume de inadimplência da turma que acaba ficando, né, até quase que incontrolável, né, dentro de tudo aquilo que a turma, né, tem vivenciado. E isso é algo que a gente tem que olhar e tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, né, que quem vai pagar essa conta, os nossos clientes, a gente tem que estar cobrando eles, a gente está lembrando eles. Então, esse é o nosso trabalho, né, para que a turma comece a colocar essas contas. Então, assim, a nossa inadimplência, ela é, né, dentro desse volume, ela é boa, né? A gente tem aqui, né, bons pagadores, né, e tudo aquilo que a gente tem feito, e à medida que o tempo vai passando, a gente chama só essa atenção, porque é importante que a gente realmente tenha uma estrutura, né, que a gente lembre, né, os nossos clientes para poderem estarem pagando, né, a gente está disponibilizando essas faturas, eles entram lá, é uma fatura, né, para quem não sabe, é uma fatura única, ele tem lá um QR Code que ele vai pagar tanto a nossa parte quanto a da concessionária. Eventualmente, esse cara pode falar assim, poxa, mas eu já paguei a da concessionária, eu não vou pagar, né? Eu estou com receio aqui. Ele tem lá um botãozinho logo abaixo do QR Code para ele pagar o Pix. Ele clica no botão e coloca assim, já paguei a energia da concessionária. E aí, a própria fatura, ela atualiza e só aparece o valor que ele precisa pagar para a gente. Como é a primeira injeção, né, alguns dos clientes eles não vão ter economia integral, porque a injeção se deu eventualmente ali por um período daquele mês, então, eventualmente ali, puxa, deu 5%, estava esperando 10%. Mas é porque a gente está injetando parcialmente essa energia, porque às vezes, por exemplo, o mês do cara começou no dia, dando um exemplo aqui, no dia 5, né, então a gente começou a injetar energia no dia 20. Na hora que chegou no outro quinto dia, eventualmente a gente injetou metade do mês, né, então eu precisaria, né, obviamente ali, só para deixar claro também, né, e curiosidade aí, eventualmente, se vocês tiverem dúvidas, alguns dos clientes podem estar recebendo essa injeção de forma parcial, só para que a gente possa explicar. Mas é importante, né, a gente sempre lembrar e que a gente possa instruir esses clientes, né, do ponto de vista, poxa, já paguei a tarifa da concessionária, então clica ali, é bem fácil, pague a tarifa da Alexandria. E é importante, né, a gente criar esse ambiente de adimplência dentro dessa operação de venda de energia, né, ou do pagamento mensal da energia, justamente porque isso faz com que a nossa operação se torne cada vez mais sólida. Né? Então, a gente está injetando muita energia, quanto mais energia a gente conseguir injetar, melhor, e mais estruturada a nossa operação fica. Né? Então, sempre trabalhar muito na questão da inadimplência, né? Esse é um trabalho que a gente tem aqui muito sólido, para que a gente faça tudo isso acontecer. Né? Então, realmente é algo que a gente, mais uma vez, a gente já tem 200, 300 contas aqui já sendo injetadas, 8 mil aí no mês de abril, então é bastante gente aí já começando a se beneficiar, né, dos nossos descontos. Né? Eu acredito que muitos de vocês aí ou estão já se beneficiando, ou conhecem ou alguém que está se beneficiando, e realmente nosso trabalho é fazer com que cada vez mais pessoas saibam disso. Né? Bacana, Brandão. Você falou da sua agenda, você já vai partir para uma outra reunião. Obrigado, Sim. cumprimos aí o nosso tempo. Cara, é sempre bom ouvir, né, direto da fonte, né? Do camarada que organiza tudo isso. E a gente está muito feliz, cara, saímos muito felizes do Cruzeiro, muita coisa boa vai acontecer. A gente nem começou, a gente está agora no 5º mês de negócio, e a gente está aí com um volume, basicamente,
de clientes principalmente, é um número que eu gosto de citar, de 1/3, né, de uma empresa que trabalha aqui no nosso modelo, está fazendo também um bom trabalho lá, mas uma empresa de 3 anos, hoje com 120 mil clientes, mais ou menos, a gente em 4 meses, partindo um pouquinho por mês aí, passando aí dos 40 mil clientes. Então, realmente, a gente está no caminho certo. Obrigado, Brandão. Conta com a gente, obrigado. Vamos com tudo. E eu tenho certeza que abril ainda vamos realmente fazer acontecer, tá bom? Eu vou continuar aqui para dar mais uma palhinha para a turma. Legal? Boa. Beleza, obrigado, então, para grande salva de palmas aí, nosso presidente, nosso CEO, Alexandre Brandão. Valeu, meu querido. Valeu, até mais. Valeu também.